E o texto que o Senhor colocou no meu coração está no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 1. Esse texto fala da oração e o voto de Ana. Eu não tenho problema em falar da palavra, porque a palavra de Deus ela se renova. Esses dias um pregador abriu no Salmo 46, e eu sei ele todinho de cor, né? Eu falei, já vai pregar no Salmo 46. Mas ele deu uma palavra que eu falei assim, Senhor, fala cada vez mais no Salmo 46 comigo, que a gente, já li, já conheço esse texto, mas em Deus há sempre coisas novas que a gente não sabe, porque a palavra é revelada, né? Uma coisa é a letra, tá ali, outra coisa é a inspiração que o Espírito te traz naquela palavra, né? Então, quando eu estava lendo esse texto, eu senti no meu coração de compartilhar com vocês esse texto, apenas alguns versículos, a partir do verso 9, quando Ana roga a Deus que lhe dê um filho. Ela diz assim, 1 Samuel 1, 9. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentada numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, repito, ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida e sobre a sua cabeça não passará navalha. Deus, muito obrigado por estar aqui, Senhor. Tu possas nos conduzir na leitura, na explanação da tua palavra. Tu conheces os nossos corações e tu sabes o que a igreja metodista da usina precisa, Senhor. Fala conosco não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir nessa noite. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Amém. A dimensão do problema de Ana era... Porque cada problema tem a sua peculiaridade. Às vezes você escuta um problema de alguém e você diz, essa coisa é tão pequena, por que fulano está assim? Mas alguns problemas que passamos para outros também são pequenos. E a gente só sabe o que é o problema mesmo, a gente passa no meio dele. Cada um sabe onde o seu calo está doendo. Às vezes o que é pequenininho para você, mas para o outro irmão é demais. E o que é demais para o irmão, você tira de letra. Mas aqui nesse texto especificamente, Ana, além do problema que ela tinha, né, era um problema que a excluía de outras mulheres. Era um problema que a diferenciava, que a separava. Né? Além de ela ter a sua autoestima destruída, a esterilidade fazia com que ela fosse vista como uma pessoa maldita, uma pessoa desfavorecida, alguém que não tinha o favor de Deus sobre a vida dela, a ponto de a sua irmã, Penina, a pessoa que estava ali com ela o tempo todo, caçoando, implicando, fazendo com que todos aqueles pedidos que ela fazia ao Senhor, como se não fossem escutados, é um drama horrível. E quais então as implicações assim que eu vejo nesse texto em relação a esse problema dela? Primeiro, ela não poderia realizar o sonho, o desejo, do seu marido. Qual era? Ter filhos. Qualquer homem naquela época, ou qualquer casal, ou qualquer mulher que gerasse um filho, tinha sempre a expectativa de vir o quê? O Messias. Então aquilo para ela já era ruim, ela sabia que dela não viria. Da geração dela, da descendência dela não viria. E ela também não podia realizar o desejo de seus pais, do marido de não ter filhos, dos pais de ter netos.
E não podia, que aí creio eu que é um problema terrível, realizar o seu próprio desejo de ser mãe. Então, um problema que existem várias consequências, um problema que podem se tornar em outros problemas maiores. E apesar de ser, quando a gente olha o verso 5 aqui, a gente percebe que com todos esses problemas de Ana, ela era amada. Ana era amada. Ana, o seu marido amava, verso 5. Eu vou ler aqui para vocês aqui. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele a amava, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Mesmo ela naquela condição, o seu marido a amava. Queridos, ser estéril, como nós falamos aqui, era uma dor horrível para uma mulher. Já disse a questão do Messias, né? E para os judeus estava realmente debaixo de maldição e era o tempo todo caçoada e mal podia abrir a boca para falar alguma coisa. Primeiro por ser mulher e segundo pela doença que carregava. Por que isso, pastor Paulo? Não era uma doença. Não era uma doença para nós hoje, mas naquela época ainda era uma doença, ainda era maldita. Pecado sobre a vida dela. Alguma coisa essa mulher fez de tão grave que Deus cerrou a madre dela, né? E era tão sério não poder ter filhos. Cada um sabe onde é a dor, né? Não disse isso? A ponto, você lembra que Raquel disse para Jacó? Lá em Gênesis, se eu não me engano, capítulo 29 ou 30, teve uma hora que Raquel chega para Jacó e fala assim: dá-me um filho, senão eu morro. Olha o desejo, olha o sonho, olha o que um desejo não realizado é capaz de fazer na vida de uma mulher ou na vida de um ser humano. Era tão importante para Raquel que ela diz: me dá, senão eu não vou aguentar, eu vou morrer. E a gente vê outras passagens de pessoas que sonhavam com alguma coisa e não tinham, e viviam consequências também terríveis. E foi nesse desespero de querer ter filho. Lembra uma outra passagem do Gênesis? Deus havia prometido um filho a Abrão, no caso, a Sara. E a gente sempre gosta de dar uma mãozinha para Deus. Vamos dar uma... Deus já falou, então vamos fazer o seguinte: Sara, estéril, né? Então, tem H aqui, vamos tentar fazer um balaio de gata aqui, Deus abençoa, vai abençoando. E pegou ela lá e alugou o ventre, né, digamos assim, alugou o útero, né, para que ele pudesse ter um filho e, quem sabe, ajudar a Deus na promessa. Preste atenção numa coisa: quando Deus nos promete alguma coisa, Ele não depende de nós para fazer nada, senão da nossa obediência e do nosso desejo de estar na presença dEle. Não adianta a gente tentar dar uma forcinha para Deus, porque a gente não sabe o que vai fazer, nem o que está fazendo. Deus é quem sabe todas as coisas. Se Deus falar que vai fazer alguma coisa na sua vida, aí você pensa: Deus vai fazer assim, Deus vai fazer assado. Os nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor. Os pensamentos do Senhor são mais altos do que o nosso, e da onde você menos imagina que o Senhor te abençoa, da onde você menos espera que venha a nossa bênção, da onde eu menos espero que o Senhor nos surpreende. E Deus é um Deus que surpreende até hoje. Quando nós permanecemos na fé, em obediência, o Senhor nos surpreende. E como Ana reage então a esse problema? Como você reagiria sendo caçoado? Como você reagiria as pessoas olhando para você e te considerassem um maldito ou uma maldita? Você sabe como ela reage? Tem pessoas que vão embora, largam tudo, abandonam tudo. Literalmente, tem hora que dá vontade de pegar o balde assim e fazer assim, ó. Quem nunca sentiu vontade de chutar o balde? Mas Ana me ensina muito. Ana nos ensina muito como ela reagiu então diante daquele problema. Primeiro, ela não se rebelou contra Deus questionando seu caráter. Ela não podia: Senhor, eu sou tua serva, Senhor, eu estou aqui chorando, será que o Senhor não está vendo essa humilhação? O Senhor não está vendo? O que essa mulher está dizendo para mim? E outra, já que ela não podia dar filho ao seu marido, ela não desistiu do seu casamento
porque ela não podia dar um filho ao marido. Ela continuou, ela perseverou em nome de Jesus. Ela não desistiu da vida, quem sabe, né, da fé, mergulhando numa profunda depressão e dizendo, coitada de mim, outras mulheres têm filho, Penina pode ter, outras têm, eu não tenho, Deus não olha para mim, eu sou mais é ninguém, o que me adianta essa fé? O que me adianta eu falar com Deus, quando o marido ainda olha para mim, ainda me tem como embriagado, o que adianta? Será que tem alguém me ouvindo? Você sabe que às vezes crente tem depressão? Tem gente que acha que não tem não, irmãos. Dependendo da circunstância, do problema, se não for realmente ali tratado com fé no Senhor, tua cabeça começa a dar umas voltas, você começa a pensar coisas, bate uma fatiga, bate um cansaço e pode te levar sim a ficar com vontade de ficar deitado, trancado num quarto o tempo todo, sem falar com ninguém, sem ver nada em ninguém. Olha Elias. Olha outros homens de Deus, Jeremias com o problema que ele teve, você vai ver ele dizendo assim, maldito dia que eu nasci. Estamos falando de Jeremias. Estamos falando de Elias, que falou, é melhor morrer do que viver. Existem problemas que nos levam para dentro da caverna, mas graças a Deus que o lugar de crente não é na caverna, a gente passa um tempo lá dentro, depois o Senhor nos restaura e a gente volta em nome de Jesus. A gente não fica prostrado, a gente não fica parado no problema o tempo todo. Ela não ficou pedindo a morte, estéril sim, com problema sim, sendo desprezada sim, mas ainda confiante no Senhor em nome de Jesus. E sabe uma coisa que eu vejo muito importante nesse texto? Ela não abandona o templo, de ano em ano, o que ela fazia? Estava lá, estava no templo, estéril no templo, sendo caçoada no templo, cheio de problema no templo. Sabe o que isso ensina para mim? E ensina para você também? Que em todo tempo nós não podemos abandonar a casa do Senhor. Se está doendo, é na casa do Senhor que eu estou. Se eu estou bem, eu estou no Senhor. Se eu estou mal, eu estou na igreja. O fato de eu estar na igreja não pode depender do meu estado de humor. Hoje eu não estou bem, vou à igreja, não estou. Então eu vou assim mesmo, eu não estou bem, é para a igreja que eu vou me juntar com meus irmãos, eu vou orar com eles vão me abençoar, eu vou abraçá-los. E você, quantas vezes chegou atribulado na igreja? Você está pensando que eu prego sempre bem? O pastor Paulo chega lá, ou o pastor Sávio está sempre 100% para pregar. Tem hora que se Deus não tiver a graça da gente, só Jesus, irmãos. Só Deus sabe como a gente ministra louvor, canta ou prega às vezes, mas a gente entra. Quantas vezes eu entrei tribulado? Muitas vezes entrei e saí renovado pelo Senhor. Deus tratou da minha vida, um abraço que o irmão me deu, uma palavra profética que veio, um aperto de mão. É na igreja que a gente chora e é aqui que a gente tem vitória, em nome de Jesus. Ela ficou, tá a Ana lá no templo, lá vai a estéril para o templo, lá vai a desprezada para o templo, lá vai aquela que ninguém dá nada para o templo. Ela não desistiu do templo, não deu ouvido aos conselhos da pessimista ou dos pessimistas. Ela soube sonhar, motivada pelo problema que lhe afligia. Problema na vida do crente não é para paralisar ele, problema é para nos dar mais força para seguir adiante e esperar no Senhor que uma hora, na hora certa, Deus vai nos conceder a vitória. Na hora certa, Deus vai atentar ao nosso clamor. O sonho de Ana não estava baseado no que Penina dizia. O sonho de Ana não estava baseado no que o próprio marido dizia. O sonho de Ana estava baseado na grandeza do seu Deus. Porque com todos aqueles problemas, diz a Bíblia, ela orou. E olha só, o texto nós lemos, amargurada da alma. Sabe o que é amargura, né? Então depois você vai lá no Google direitinho, você vai ter todas as explicações aqui que eu posso explicar, eu vou deixar de falar alguma coisa. Amargura, né? A pessoa com o coração realmente quebrado, uma pessoa com sentimentos horríveis, deprimida, mas ela ainda assim ora ao Senhor. Você só ora quando está tudo bem. Muito pelo contrário, as nossas orações elas são mais sinceras na hora que a gente está sendo amassado. Sabe? E mais sincera ainda é aquela, não sei se já aconteceu com você, já aconteceu comigo, da gente orar sem ter até palavra. Você fala assim, Senhor, mas esse Senhor quer dizer tanta coisa, esse Senhor quer dizer tanta coisa que você não consegue nem escrever o que você está pedindo a Deus.
dependendo da tribulação, dependendo do que te aflige, dependendo do que te perturba, a gente não consegue nem falar, essa é a verdade. A gente dobra o joelho e só faz assim, ó. E Deus, até o nosso sussurro, Ele escuta. Porque para Deus, até o nosso sussurro é oração. É uma forma de... Ai, Senhor, Tu sabes. É mais ou menos assim. Está difícil, Deus. Mas eu continuo esperando. Eu não largo o templo, não vou largar minha casa, não vou chutar o pau da barraca, eu vou continuar esperando, porque uma hora esse vento vai virar e Tu vai me abençoar, Tu vai me dar essa vitória, eu vou me alegrar novamente, em nome de Jesus. Eu não vou desistir, Senhor, eu não vou desistir. Aleluia. Ana ainda sonhava, Penina se incomodava. E tinha certamente outras pessoas que se incomodavam com o sonho de Ana. Mas preste atenção, ninguém chuta cachorro morto. Se estavam perseguindo Ana, o diabo já sabia o que Deus ia fazer. Queridos, até hoje, Efésios fala isso, mas até hoje é verdade, que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra os principados e potestades. Aprende a discernir a boca de quem está falando alguma coisa para você. Aprenda a discernir em nome de Jesus, fique no Espírito, porque tem coisa que fala que não é a pessoa não, é Satanás usando a boca de gente até da nossa casa, e você tem que ter discernimento para entender isso. Qualquer coisa que te fala vai te magoar, qualquer coisa que fala vai te derrubar, é eles que dizem quem você é, não. Quem diz quem você é o Senhor, e tu tem que estar muito bem resolvido com isso, muito bem resolvido. Quando começar, sai da boca deles, Satanás. Está repreendido em nome de Jesus. Tu não vai te me tirar da graça, não. Está amarrado. Senhor, tem misericórdia, clama o sangue, pede que daqui a pouco vai estar tudo bem. Agora, se você entrar naquela ali também, nem sei porque eu estou dizendo isso, Deus o sabe. Fica na torre de vigia e espera. Quem te justifica é o Senhor. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Se tu não está devendo, aguarda, espera, porque tu tens um advogado que sabe de todas as coisas e no tempo certo Ele vai te dar essa vitória que você tanto espera. Você já viu alguém jogar jogar pedra em árvore que não tem fruto? Nunca vi. A maioria das vezes quando você vê alguém jogar pedra numa árvore, que deve ter fruto bom lá. Se estão jogando pedra, é porque você está frutificando na presença do Senhor, você está incomodando, e onde o Espírito está, faz a diferença sim, em nome de Jesus. Você está incomodando o inferno, mas ele não vai prevalecer contra a tua vida, contra essa igreja. As portas do inferno nunca prevaleceram e nunca prevalecerão contra a igreja do Senhor. Aleluia. Ninguém persegue medíocre. Só persegue quem tem coisa boa para dar. Só persegue quem é grande. Se estão jogando pedra em você por causa do seu sonho, e faça dessas pedras, cada vez mais vontade de você realmente ter fé, continuar a perseverar, porque se Deus atendeu o voto de Ana, o sonho de Ana, Deus também pode nos atender, e servimos ao mesmo Deus, o Deus de Ana, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, é o Deus que é dessa igreja metodista da usina, é o nosso Deus, e Ele continua nos atendendo até hoje, em nome de Jesus. Ana tinha tudo para desistir. Eu acho aqui que ninguém está com um problema maior do que ela aqui. Ela tinha tudo para desistir. Primeiro, tinha uma rival dentro de casa, que a provocava todos os dias. Estou ouvindo a mesma coisa ali, pessoa tentando te diminuir, não deve ser fácil. Tem hora que a gente tem que pedir, Espírito Santo, assim como Davi disse, Senhor, põe um guarda na minha boca, tem que pedir, Senhor, põe anjos com a espada assim nos meus ouvidos. Não é para cortar não, Senhor, é para tapar, para me ter o favor de não ouvir o que esses demônios estão tentando falar para mim. Porque tem hora que é para perturbar mesmo, para te deixar ali. E você, Jesus, eu não vou perder a graça. Eu não vou perder a graça. E olha, lembra, a Bíblia não diz que o seu marido amava? Mas sabia que até às vezes quem ama a gente, faz a gente desistir sem querer? Depois você lê essa palavra em casa, seu marido quase fez com que Ana desistisse.
Ele amava tanto, dava porção dobrada para ela. Mas ele percebeu o seguinte: Ana, teu sonho é demais, segura, né? Ele se bastava, eu acho, o marido dela, porque ele disse assim, pensa bem, verso 8, não te sou eu melhor do que 10 filhos? Ele era muito bom, né? Não, ele se bastava. Um sonho da mulher dele de ter filho, ele diz, olha para mim, não te sou eu, você não precisa disso, olha o homem que tu tens, olha para cá. Não te sou eu melhor do que 10 filhos, então pare, não esquece isso. Ainda bem que tem horas que as nossas mulheres não nos ouvem. Bendita Cláudia que está lá em Copacabana. Porque tem coisas que a gente pode atrapalhar o sonho delas. Ele amava a Ana, e por amar, às vezes a gente até quem ama fala o que não deve falar. Quem ama também fala coisas que não deve falar. E ele disse, não te sou eu melhor do que 10 filhos? Quem tem um sonho em Deus, espera, persevera, porque no devido tempo vai se realizar, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Ela foi mal interpretada por aquele de quem ela jamais esperava ter ofensa. O próprio cara que amava dizia, ainda está, meu Deus, além de não me reconhecer como melhor do que 10 filhos, ela ainda está lá, ó, bêbada ainda, embriagada. Mas ele não sabia que ela estava falando com o papai, ela estava jogando as amarguras dela no colo de Deus, ela estava lá no orando, ela estava dizendo, Senhor, Tu conhece a minha causa, ela estava dizendo, Deus, só Tu conhece a minha estrutura, Deus, Tu sabes o que essa mulher está falando para mim o tempo todo, Deus, Tu sabe o que está doendo dentro de mim, e mais, ela diz, Senhor, se Tu atentares para a oração da Tua serva, e me conceder esse filho, ao Senhor o darei por todos os dias da minha vida. O sonho dela, ela ainda diz assim, Senhor, se Tu me deres, eu devolverei a Ti. Sabe por quê? Porque Ana sabia, o salmista diz assim, herança do Senhor são os filhos, e o fruto do seu ventre, o seu galardão. Deixa eu te dar uma notícia, nossos filhos não são nossos. Pela Bíblia, nossos filhos são de Deus, são dele, é dele, ele ama e cuida dos nossos filhos melhor do que nós. Eu amo o Paulinho, eu amo a Lorena, só que Deus ama muito mais do que eu e sabe cuidar muito mais do que eu. Não sei porque eu estou dizendo isso, mas se teus filhos têm te causado preocupação, descansa em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor está cuidando de cada um deles em nome de Jesus. É uma promessa, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Não é pastor Paulo que está dizendo, é Deus. Então já tem salvação para toda a tua família. Quem pensa que está longe vai ficar perto depois. Quem pensa que vai sair andando com as pernas para lá, Deus vai trazer de volta. É a promessa de salvação para toda a nossa família e toda a nossa casa. E eu não aceito ninguém da minha casa se perder. Se Deus tem, nem que for na última hora, nem que for no último momento. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Fica de pé, eu quero orar por você ainda. Fica de pé, vamos orar. Vamos falar com Deus. Você não vai desistir com quem já desistiu. Você não vai parar com quem já parou. Você não vai se sepultar com quem já foi sepultado. Você vai insistir, perseverar, você vai continuar acreditando nesse sonho, porque até o sonho que temos é Deus que coloca no nosso coração. Põe uma de suas mãos no seu coração nessa hora. Senhor, em nome de Jesus, eu quero abençoar, Senhor, a vida da tua filha, do teu filho nessa noite. Que, Senhor, que essa palavra que o Senhor colocaste no meu coração, Senhor, venha jogar por terra, Senhor, todo o desânimo, toda a falta de fé, incredulidade. Se alguém está dizendo coisas para nós, Senhor, que não
que não fazem sentido, Senhor, tentando nos humilhar, nos perseguir. Deus, nós cremos na Tua justiça, nós cremos no Teu cuidado, e nenhum ímpio, Senhor, nenhum endemoniado, Senhor, abrindo a boca, vai atingir o nosso coração, a nossa fé. Pedimos a Ti que o Senhor nos guarde, ainda que os leões ao nosso derredor possam estar rugindo, que o Senhor possa estar com anjos acampados ao nosso redor, Pai querido, para nos livrar e nos guardar de todo mal. Eu abençoo a vida desta igreja, do ministério do pastor Sávio, da sua família, em nome de Jesus. Amém. Amém.